Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Glorioso mártir São Sebastião, rogai por nós. Ouvinte amigo deste programa, iniciemos nossa manhã nesse dia de São Sebastião, dia da festa do grande mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância dos jovens no coração da igreja. São Sebastião é um jovem, um soldado jovem, entusiasmado com a vida, que tinha os seus planos dentro daquele ambiente pagão, até o dia que alguém lhe anunciou a verdade sobre Jesus, sobre o poder do ressuscitado, que vive no meio de nós. São Sebastião aderiu a Cristo e a sua juventude mudou, porque antes, numa vida diferente, numa concepção diferente, num olhar diferente, numa apreensão diferente de tudo que o mundo apresenta, ele agora passa a ter os óculos da esperança cristã. E assim tornou-se um cristão batizado e depois martirizado por não aceitar aquela prática pagã, por não aceitar a renunciar a Jesus Cristo ressuscitado. Perdeu a vida neste mundo e a ganhou na outra vida. Os jovens têm o direito de escutar o anúncio de Jesus. Aqui entra a importância sua, padre, de trabalhar na sua paróquia um projeto de evangelização da juventude. Um projeto sério, profundo, orante, bíblico, teológico, espiritual, litúrgico, enfim, algo de uma profundidade e simplicidade que ajuda os jovens a decidirem-se por Jesus. Eu vejo que a nossa igreja está fazendo pouco pela juventude. Nós precisamos criar iniciativas não humanas, mas iniciativas que brotam da realidade pura que o Espírito Santo produz no coração do sacerdote, do diácono, da religiosa, dos jovens que lideram os trabalhos na igreja. Nós precisamos orar nesse sentido. É preciso criar um clima de oração, de iniciativa, para que haja uma iluminação daquilo que nós devemos fazer em favor da nossa juventude. Os nossos jovens estão se perdendo, queridos padres. Se perdendo no mundo das drogas, na selvageria de uma cultura falsa, pseudocultura dos nossos tempos. Os nossos jovens estão se tornando galhos secos, porque eles estão apartados do tronco da verdade. A gente fica com pena, passando junto às festas, aos pancadões dos nossos jovens, a gente percebe meninos e meninas tão bonitos, tão aprazíveis, tão perfeitos fisicamente, mas desconstruídos por dentro por causa dessa pseudocultura barulhenta, sem Deus e sem vida. É urgente que nós comecemos um projeto de evangelização para a nossa juventude. Que a gente pense nisso. Se nós não evangelizarmos as crianças, os adolescentes e os jovens, urgentemente, anunciando a eles aquilo que eles têm direito de receber a verdade sobre Jesus, daqui 30 anos, nossas igrejas estarão vazias. É um alerta. Precisamos pensar nisso.
O trabalho com a juventude precisa ser um trabalho abrangente. Não é aquele trabalho com 2, 3, 4 jovens. Não, precisamos abranger a juventude. Nós precisamos ir ao encontro dos nossos jovens. Nós precisamos criar momentos grandes com os nossos jovens e momentos pequenos. Os momentos grandes para arrebanhar, os momentos pequenos para formar, para aprofundar. Foi esta a metodologia de Jesus, que trabalhava grandes multidões, mas depois estava a sós com seus discípulos, ensinando a eles, na força do Espírito, as estratégias para que nada se perca. Não deixe passar esse tempo, querido Padre, queridos jovens do Ministério Jovem, da Pastoral Juvenil, jovens do Crisma. Vamos pensar, vamos orar mais. Há um momento de abertura do coração da nossa juventude. Não pense, jovem, que o mundo traz alegria, realização e crescimento para vocês. É bobagem, é um engano. Os jovens precisam buscar coisas mais profundas, na cultura, uma cultura mais profunda, as leituras, mergulhar mais no conhecimento. Isso é aberto para todo mundo. Que São Sebastião interceda pelos nossos jovens para que eles encontrem o espaço deles na igreja e que nós tenhamos coragem, uma linguagem própria para falar de Cristo ao coração do jovem, daquele jovem que está no mundo do pecado, nas drogas, que está perdido, mas o coração dele é de Deus. E nós precisamos buscar essa propriedade de Deus para o próprio Deus dentro da igreja. Que São Sebastião abençoe e interceda pelos nossos jovens. Vamos à palavra de Deus. O evangelho de hoje, dia de São Sebastião, é Marcos 3, de 1 a 6. Já do meio para o fim do evangelho, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu a mão e ficou curado. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveria de matá-lo. Vocês imaginam? Cristo faz um milagre, curando o homem da mão seca na sinagoga no sábado, e agora eles querem matá-lo. Essa é a dinâmica. Jesus é sempre perseguido. Em todos os tempos sempre foi. A igreja de Cristo é sempre perseguida. Perseguida às vezes a partir de dentro, com a nossa frieza, com o nosso pecado, com a nossa falta de abertura ao Espírito Santo, falta de direcionamento. É preciso que as nossas paróquias, as nossas comunidades rezem mais, discernam melhor o que fazer pela obra de Deus. Nós temos muitos projetos pastorais, sociais nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, mas que não evangelizam. Não é isso. Nós precisamos evangelizar. Sem a experiência pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa não vinga, não vai muito longe, não cria amor, não cria vínculo com os sacramentos, com a Eucaristia. Eu penso que nesse dia de São Sebastião, olhando para esse jovem que morreu por decidir-se por Jesus, nós precisamos ter consciência. É uma coisa que sempre me angustiou desde quando era pároco. Sempre me angustiava. Senhor, será que as nossas estratégias, os nossos planos respondem aos apelos da Tua vontade? E a gente percebe que nós agimos muito pelo humano. O humano fala muito, mas nós precisamos nos dirigir e deixar ser dirigidos pelo divino, pela força do Espírito Santo que habitou o coração dos mártires. Nossos corações precisam ser habitados pelo Espírito Santo, para que tudo que nós fizermos seja para a maior glória e honra de Deus. Eu creio que a evangelização da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das famílias, precisa passar mais por esse crivo da espiritualidade.
Nós não podemos ficar só com estratégias sociais e estatísticas. A gente precisa ir para o Evangelho nu e cru, como deve ser anunciado. As pessoas precisam conhecer Cristo, precisam sentir a sua presença na Eucaristia, precisam adorá-lo fora da missa. Vamos pensar nisso. Que Deus nos ajude, que nossas comunidades, nossas paróquias cresçam e vamos, com todos os nossos cuidados sanitários próprios, que nós já sabemos de cor e salteado, levar adiante os trabalhos da evangelização. É preciso começar as catequeses, os grupos. As pessoas estão fugindo da fé. Nossas igrejas estão vazias, porque nós estamos deixando o nosso coração obedecer mais aos homens do que a Deus. Isso nunca foi visto e praticado ao longo dos séculos durante as pestes. E nesse tempo, essa peste tem levado muito vazio, muito estrangulamento da fé ao coração de muita gente e desanimado muitos sacerdotes e muitos agentes de pastoral. Coragem, meu povo, que São Sebastião, que deu a vida por Cristo, anime a todos nós. Vamos à oração. Glorioso São Sebastião, testemunha do amor de Deus, soldado de Cristo, intercessor nosso a Deus e testemunha viva do amor a Jesus. Pedimos vossa intercessão junto a Cristo, nosso Salvador, por quem derramastes o vosso sangue. Glorioso mártir São Sebastião, que vivestes a máxima da caridade cristã, dando o seu sangue e martírio por amor a Deus e aos irmãos. Interceda por nós a Cristo, para que aumente em nós a prática da fé, da esperança e da caridade. Glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Interceda pelos que estão contaminados com o vírus da Covid-19 e pelos agentes de saúde que cuidam dos infectados, médicos, enfermeiros, atendentes e agentes de socorro e segurança. Interceda pelos cientistas para que produzam os medicamentos e vacinas adequados para dar fim a esta pandemia dolorosa. Glorioso mártir São Sebastião, protegei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos, a fim de termos um ano de fartura nas colheitas e nas produções. Intercedei a Deus por uma graça particular. Estou te pedindo nesta novena e também o ouvinte deste programa. Defendei-nos, enfim, do pecado que é o maior mal, causador de todos os outros males sobre a terra. Assim seja. Amém. Quero pedir a Deus uma bênção muito especial para as paróquias dedicadas a São Sebastião, bem como as comunidades de bairros, de cidades e também da zona rural, lugares distantes, que hoje celebra o dia do padroeiro. Deus esteja atrás de vós para vos conduzir, à vossa frente para vos guiar, sobre vós para vos santificar. Pela intercessão de São Sebastião, mártir glorioso, venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um feliz final de festa de São Sebastião para todos. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.